Eu usei o família e igreja. Se não estiver bem também a família e a igreja, tá, né? Precisa ficar bem comigo também. Não sai nada, né? Glória a Jesus. É isso aí, então. Vida física, vida espiritual, vida familiar, vida social. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino número 5, é isso?
na primeira epístola do apóstolo Paulo, do apóstolo João. A epístola de São João, na primeira, não é evangelho, é epístola. Glórias a Deus. Vou ser breve aqui, mas é importante meditar na palavra de Deus. Capítulo 1. Epístola do apóstolo São João, capítulo 1. A partir do versículo 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Nós observamos, irmãos, nesta manhã que Deus falou através da sua palavra, uma inspiração divina do céu para nós. E agora nós entramos, fisicamente estamos sentados cada um nos seus lugares, espiritualmente, neste memorial agora, nós estamos sentados em uma mesa, reunidos para participar do corpo e do sangue que foi derramado para que tivéssemos hoje aqui certeza de salvação. Glórias ao nome santo do Senhor. E esta palavra que nós lemos, irmãos, quando diz a Bíblia, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Está falando justamente sobre o desligamento entre eu e o meu irmão. Olha, ele fez contra mim, eu perdoei, mas ele para lá e eu para cá. Isso não é perdão. Você não precisa andar abraçado com seu irmão. Você não precisa andar abraçado com ele. Mas também não pode largar ele de lado. A palavra de Deus mostra que se o teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, vai com ele 2. E é inimigo, hein? E amigo, então, irmãos. E quando falta a comunhão, irmãos, entre eu e o meu irmão, então eu ainda estou em trevas. Ainda estou em trevas, diz a palavra de Deus, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí sim, quando estamos debaixo da cruz, nós temos esta comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado de uma maneira tremenda, irmãos. E a gente, muitas vezes, a gente procura a santificação, a gente procura buscar o Senhor, a gente está sempre na consagração, na escola dominical, mas o nosso irmão que a gente precisa ter comunhão com ele, a gente não tem. Deus está contemplando tudo. Você está buscando, mas continua em trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue imaculado, aquele sangue sem mancha, derramado na cruz do Calvário, aleluia, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, irmãos. Tem pessoas que ele pensa que ele é santarrão. Jesus, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Glória a Deus. E a santificação no Senhor não é sair deste corpo, não é se transformar em anjo. Nós temos todos os nossos tato, visão, audição, essas coisas que nós temos nos faz humano.
Mas nós precisamos entender que separados, como diz a palavra de Deus, é estarmos livres. Quando estamos aqui em santidade, é separado deste mundo. O mundo vai para lá e nós vamos para outro lugar, na contramão do mundo. E quando estamos na contramão do mundo, nós entendemos, somos pecadores, lavados do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas sujeito ainda a pecar. Sujeito ainda a pecar. Às vezes a pessoa, sem saber, diz assim: quando eu era pecador, eu fazia isso. Não. Nós ainda somos pecadores, transformados, redimidos pelo sangue de Jesus, buscando a santificação, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que entender, diz a palavra de Deus, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas tem uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Glória a Deus! Se o teu coração te condena, o Senhor é maior. Ele está pronto para pagar o teu e te bater para estar nesta mesa participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo que morreu por nós. Às vezes a gente, é o que aconteceu, o pastor Luiz Carlos estava mencionando aqui, a gente busca de uma tal maneira uma aparência e o espírito cheio de pecado. Cheio de pecado. Uma certa vez um irmão me chamou, a esposa dele me chamou, ele era presbítero. A esposa me chamou porque eles estavam em contenda dentro de casa, os dois, porque ela foi ao médico, precisava fazer caminhada e o marido não aceitava de jeito nenhum. O presbítero, o esposo, não aceitava. Por quê? Para ela fazer uma caminhada, ela comprou uma calça especial, uma blusa longa, que não tinha indecência, mas mesmo assim, ele dizia: nós estamos aí rodeados com a nuvem de vestimenta bem. Ele deu a explicação total sobre esse versículo. E o que vão dizer com a esposa de presbítero? E gerou aquela contenda. Mas o médico me disse que eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que fortalecer as veias do coração, a musculatura, porque estou muito parada. E ele não aceitava. E ela me chamou, e ele junto, e ele contendia com ela, e eu falei para ele: meu irmão, você vai arranjar contenda dentro da sua casa pelo ato que o médico recomendou? Você prefere perder a sua esposa do que compreender esta situação? Irmãos, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem um de nossos irmãos aqui, até hoje está no nosso campo, o médico recomendou para ele todo dia: você toma um cálicezinho de vinho mesmo, não suco, vinho. Você toma por causa do teu sangue. Será que ele está pecando por causa disso? Às vezes a pessoa busca pecado. Não, eu não vou tomar, eu não vou fazer isso. Se a medicina está recomendando, observe, analise, converse com o seu pastor. E a contenda daquele moço estava em causa por causa disso. Ignorância nossa, irmãos, compreendermos nesta situação. Às vezes a gente está com uma aparência muito clara, e dentro está o orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja, avareza. De acordo com a anatomia de uma mulher, ela pode ter assaduras tremendas se ela fizer uma caminhada de saia. As irmãs entendem o que eu estou falando. De acordo com a anatomia dela, ela pode ter assaduras tremendas. E a situação daquele homem foi difícil, porque ele não entendia que ela precisava. Numa condição como esta, irmãos,
irmãos, nós precisamos entender primeiro a família. Foi anunciado aqui primeiro a família. Louvado seja o nome do Senhor, e a esposa é teu lado, que te ajuda, que está contigo. Glória a Deus. Esses dias eu fui fazer um trabalho e quando a pessoa falou, cadê o seu Pix? Eu falei, cadê o Pix? Saiu o nome da minha esposa. A pessoa disse, quem é? Eu falei, é minha esposa. É abençoada, precisa que cuida, que faz minha comida, que lava minha roupa. E a senhora olhou para o marido e falou assim, você podia fazer assim, jogar também as coisas que você faz no meu Pix. Mas cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Eu não tenho Pix ainda e às vezes as pessoas me pedem ajuda pelo Pix, principalmente em campanha, e eu não posso fazer, eu não fiz Pix ainda. Eu ando muito pela rua com o celular e eu não posso. Os irmãos viram que já uma vez fui tomado até a moto e por misericórdia eu estou aqui. Recebi de volta, mas não estava e eu não ando com o celular. Procurar agora não tenho. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, independente da tua situação, no teu coração, na tua alma, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Aquele momento de dificuldade que você tem com o seu irmão, com a sua irmã, às vezes uma coisa que aconteceu dentro de casa. Oh, irmãos, quando você clama, Senhor, tenha misericórdia, eu sou ser humana, eu sou humano, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Lava-me, Senhor, do sangue do Cordeiro, porque eu quero participar desta mesa com o coração puro. E o Senhor está pronto para te abençoar. Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, apagar a tua transgressão, lançar no mar do esquecimento e você participar nesta mesa com o coração voltado a Deus e recebendo a tua vitória. Deus abençoe a sua igreja. Glória a Deus. Nós já vamos fazer a leitura da ceia, mas particularmente eu acho isso fundamental, que o nosso pastor também nos trouxe aqui, porque, irmãos, a falta de perdão é algo que a gente está lá dentro, né? Não entende, a gente não vê. Mas, irmãos, isso está tendo um problema muito sério. Às vezes, vê aí o que o pastor falou, né? O sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado, mas ele tem que dar um passo. Eu estou falando isso, nós vamos, antes de participar da mesa, nós vamos orar. Você não precisa levantar a mão, não precisa falar nada, mas quem sabe está aí dentro. Eu entendi mais ou menos essa situação, tá? Eu já estava em cima da galeria, e eu fui criada na congregação do Monte Sinai, e uma pessoa que eu andei muito foi meu tio Manuel Baldes. Ele sempre usava um termo que sempre deu um parafuso na minha cabeça. Ele sempre falava que o homem perdoa, mas ele deixa no arquivo. Ele falava isso, eu falei assim, meu Deus do céu, deixa eu entender isso. E várias vezes ele falou isso comigo, rapaz, o homem perdoa, mas ele deixa no arquivo. Eu falei assim, mas não bate com o que Deus faz, porque Deus faz, né, de uma forma que ele não lembra mais. Agora, Deus ficou velho, Deus ficou com a minha galinha na mão, como não. Deus, muito mais que eu e você, qualquer um, ele não perde a memória, ele sabe de tudo. E uma grande definição nesse sentido do perdão, e isso tem afetado em muitos lugares da igreja, e eu peguei essa definição que é um pastor, ele até muito falado, que ele ensinando, ele falou que a falta de perdão é você todo dia tomar um copo de veneno, esperando que o outro vai morrer. Na verdade, que está morrendo é você. Sou eu, caso não perdoe. E eu entendi isso uma vez ele cortando o meu cabelo. Aí ele foi cortando meu cabelo lá e tal. Aí a companheira dele, minha tia, uma benção. Alguns irmãos estão aqui, está ali a irmã Georgina. Levanta a mão, irmã Georgina.
dia a senhora chegar aí, que bênção a senhora está hoje aí. Graças a Deus, né? Isabel também. E ele estava lá cortando meu cabelo, e ele falou alguma coisa, minha tia estava lá na cozinha, aí ela foi e falou com ele assim, ó, vem você com essa história de novo, você vai voltar isso de novo, você lembra que você fez isso? Aí ele cutucou meu braço e disse, tá vendo como é que está no arquivo? Aí eu falei, Jesus, abençoa que meu cabelo fique bom dessa vez. Irmãos, mas sabe o que acontece? Quando isso fica lá dentro, isso traz um mal muito grande. Um mal para você que não perdoa e um mal para aquele também que sabe que está lá ainda. Né? Irmãos, nós precisamos viver uma vida com Deus, plenamente consciente que Ele nos perdoou. Você está aqui hoje porque você foi perdoado. E esse perdão se chama graça. Ele não olhou para o seu estado miserável de pecado e enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele esperasse por cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Não existe homem justo. Todos falharam, mas o seu Filho veio, morreu e entregou-se por nós. Agora, irmão, nós vamos fazer uma oração, porque a falta de perdão ela nos afeta diretamente na comunhão. Muita coisa nos afeta. Tem gente que se preocupa com o pecado, deve se preocupar. Claro, o pecado, ele não afeta, ele separa o homem de Deus. Os vossos pecados fazem separação. Então o pecado separa. Agora, a falta de perdão afasta. E o que Deus quer é que nós nos aproximamos dele. Nós estejamos cada dia mais juntos dele. Esse pão que nós vamos comer, né, que os irmãos olham aqui, né, agora ele é descartável, né, mas ele simboliza o corpo de Jesus, que foi partido. Assim como nós aqui, outras igrejas estão fazendo a mesma coisa. É o sentido de que Jesus foi partido por toda a humanidade, todos serem salvos, e ele não olhou para nós na cruz do Calvário, nos perdoou. Se você tem alguma coisa, talvez, dentro da sua casa, seu vizinho, né? Ou com alguém, isso está aí dentro. Nós vamos orar agora nesse sentido, para participarmos com a nossa consciência sã diante de Deus. Isso é uma atitude sua que você tem que tomar. Se você não tomar, não adianta de orar, não adianta de pedir. E eu vou pedir ao nosso pastor Nelson Adelino, ele vai vir aqui fazer essa oração. Nós vamos ficar de pé, logo em seguida faremos a leitura da palavra. Você coloque a mão no seu coração. Se você não tiver força, fala com Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Me dê forças para mim ultrapassar essa dificuldade. E você vai ver que você vai, a partir daí, ter uma vida muito melhor com aquele que você está convivendo e principalmente com Deus. Senhor, meus irmãos, Jesus, a bênção de Deus, nos dê essa graça, né? Essa força, Senhor Deus e Pai. Estamos diante da Tua presença. Presença é essa que é real. Presença que nos faz, Senhor, vencer os obstáculos. Meu Deus, toma nas Tuas mãos a cada vida aqui presente, os Teus filhos, nós, os Teus filhos que aqui estamos. Necessitamos da Tua graça, da Tua vontade, da Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, termos esta graça de perdoarmos e termos esta certeza que o Senhor Jesus nos perdoou os nossos pecados, e por esta razão, Senhor, deste perdão, que o Senhor nos deu, Pai, que aconteceu na cruz. Aleluia, estamos aqui nesta manhã. Nos dê essa graça para perdoar as nossas
que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, que possamos participar da ceia do Senhor nesta manhã com consciência limpa, com coração puro, para recebermos a bênção do Senhor, porque a tua presença é real, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu, disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pastor, muito pé, apresenta. Senhor nosso Deus, glorificamos o teu santo nome pela tua presença aqui. Deus, tenho em minhas mãos este pão feito pelas mãos dos Senhor, mas que apresentado a ti, Senhor, representará agora, Senhor, neste memorial, Pai, o corpo do teu Filho Jesus Cristo, que foi dilacerado lá em Calvário, para que tivéssemos a nossa salvação. Abençoa os teus filhos, meu Senhor, para que ao participar, Senhor, fisicamente possam ter saúde. Dá, meu Senhor, saúde aos teus filhos ao participarem física e espiritual. Dá a tua força e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Nós vamos agora estar ouvindo o conjunto Vencendo pela Fé, enquanto está sendo distribuído. É um kit, mas ainda não fizemos a apresentação. Caso tenha algum visitante, nós sempre recebemos aqui o pão e o vinho, mas primeiro participamos do pão e logo depois estaremos orando também pelo vinho.
espada em chamas, e que Deus nos poderá livrar nas minhas mãos. Não necessitamos responder de morrer. O Deus do céu é feito anjo de paz. E não fica sabendo morrer, não serviremos a Deus e nem vamos nos e foram jogados na floresta, mas aconteceu algo surpreendente. É quando o homem nasceu ao primeiro, para os seus homens brincar. Eles nasceram no reino do novo, primeiro assustado, mas não terminou. De hoje em diante, só Deus do céu iremos adorar. É o músico do e a igreja de pé, de pé, de pé. Nosso pastor Messias nos instruiu assim, né? A participarmos de pé, porque a igreja, ela está de pé. E Deus fala com o povo de pé. Ponha-te de pé e eu falarei contigo. Glória a Deus. Vamos participar do pão. Assim diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar. Aleluia.
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Pastora Luiz, por favor, apresente a Deus o cálice. Paz, Senhor, da igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos, Senhor, nesta manhã, por esse grande privilégio, Senhor, de assentar, Senhor, na tua mesa, Senhor. Deus, trabalha, Senhor Deus, agora no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos, Senhor, fazer parte desse memorial que o Senhor deixou escrito, Senhor, para a tua igreja. Deus, te apresentamos, ó Deus, esse vinho que simboliza teu sangue, Senhor, que foi, Senhor, Pai querido, ali no Gólgota, Senhor, foi jorrado para a purificação, para a santificação de nossos pecados, Senhor. O Senhor derramou teu sangue para nós. Ó Deus, e por ele, Senhor, todos os nossos pecados foi retirado, foi apagado, Senhor. E agora nós temos acesso direto a Ti, Senhor, através dessa comunhão, ó Deus, nessa manhã. Nós te louvamos, te glorificamos e apresentamos, Senhor, esse vinho, ó Deus, para todos aqueles que forem tomar. Que seja, Senhor, abençoado, Deus, nessa manhã. O Senhor nos traz saúde, nos dá vida, ó Deus abundante em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, sentados, irmãos, vamos participar do vinho que simboliza o Novo Testamento, a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Logo em seguida, uma devil louvando a Deus e os diáconos estarão assim recolhendo o descargo. Chegar.
operando conosco à noite. Amanhã é o trabalho com as irmãs, trabalho de oração, serviço filantrópico, consagração, ciclo de oração, naquela reunião. O nosso prefeito Rules pede para a liderança dos jovens aguardar que ele tenha uma palavra para dar. E também nós temos a oração matutina de segunda a sexta-feira. Os demais avisos nós estaremos todos completos na terça-feira. Só lembrando que no dia 14, próximo domingo, será o dia do batismo em águas. Então, já foi dada a profissão de fé, domingo, querendo Deus aqui, mais alguns soldados se integrando ao exército de Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa manhã abençoada, pedir o presbítero Walter, agradecer a Deus, e nesse momento ele vai apresentar também, está aqui do lado, o gasofilácio. Os irmãos tiveram oportunidade durante todo o mês de depositar aqui a sua oferta, ele vai orar por isso também, e terminando o trabalho aqui nessa noite. Paz do Senhor para todos. Amém. Glorioso eterno Deus, cuja presença nessa hora do Senhor, nós continuamos na tua presença. Te louvamos, te glorificamos, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã. Podemos passarmos aqui, Senhor, na tua presença, estudando a tua palavra e participando, Senhor, dessa comunhão maravilhosa, meu Senhor. E agora, meu Senhor, te pedimos também, Senhor, em favor, aqui, Senhor, dos ofertantes, que ofertaram aqui para a tua obra. Continua abençoando cada um destes servos, cada um destas servas, meu Senhor. Ó Senhor, é multiplicar, Senhor, para todos aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam também. Abençoa todos, para que no próximo, meu Senhor, eles possam também estar contribuindo para a tua obra, para a glória e louvor do teu nome. Agora nós vamos sair em direção aos nossos lares, nos despede e nos leva na tua paz. Te pedimos essa bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a gloriosa vinda de Jesus, e todos digam amém. A vitória nossa, Deus, operando Deus.